Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? A gente está na nossa hora. Para a gente começar, vamos dar início aqui à nossa aula 30. Vamos fazer a nossa prece para a gente preparar o ambiente. Você quer fazer? Pode fazer. Hã? Pode fazer. Tá. Então vamos fazer a nossa prece para a gente preparar o nosso ambiente. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela sua infinita misericórdia para conosco, pela vida, por esse dia, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprendermos juntos um pouco mais das coisas do Espírito, das coisas da alma, das coisas importantes da nossa religião, do nosso crescimento espiritual. Ampara-nos, Senhor, nessa caminhada, fortaleça o nosso desejo de sermos pessoas melhores a cada dia e que a Tua luz se esparja por todo esse planeta. Graças a Deus. Muito bom. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim. Ok, a Grace vai falar alguma coisa aqui. Boa noite de novo, pessoal. Eu estou aqui, vivenciei agora no sábado uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque todos nós sabemos, né, quando Kardec pergunta lá aos espíritos, se os espíritos interferem no nosso pensamento, né, e Kardec responde, né, que muito mais do que imaginas. E aconteceu um fato tão interessante que a gente vê com clareza, de uma forma ostensiva, a ação dos amigos espirituais muitas vezes na nossa vida. Aconteceu que sábado à tarde, o Ruela foi fazer uma palestra num centro espírita aqui em Taubaté, que chama Casa de Eurípides, e a reunião terminou em torno de 5 horas, 6 horas tem também palestra pública na casa, no Centro Espírita André Luiz, onde nós frequentamos. Como nós já estávamos na rua, decidimos ir para a nossa casa, aproveitar, fechar o dia assistindo a palestra. E eu estava querendo muito comprar esse livro, Os Domínios da Mediunidade. Falei, nós precisamos estudar mais, me interessei por um assunto, aliás, nós vamos falar um pouco dele hoje, né? E na nossa casa é assim, tem um portão de entrada, assim que você entra à esquerda, tem a biblioteca, onde se compram livros, né? Ou empréstimo, pode pedir empréstimo, emprestado também. E aí eu fui para a mocinha que fica lá, né, a Nath, perguntei para ela se tinha o livro. Ela procurou primeiro onde tinha para emprestar, não achou, e procurou, entrou no computador, olhou primeiro nas prateleiras, não viu, e entrou no computador, que tudo quanto todos os livros são registrados, né? Enfim, ela falou, Grace, não tem o livro. Eu falei, que pena, vou baixar no Kindle, que na verdade, mas eu prefiro o livro físico, que eu vou anotando, a gente vai fazendo anotações, né? Aí eu falei, mas nesse caso então eu vou baixar para que eu quero começar hoje ainda lendo esse livro. Aí tá, nisso, gente, eu estava saindo da biblioteca. Quando eu estou saindo, parece que alguém fez assim, ó, com a minha cabeça, ó, direcionada para a prateleira. Quando eu a sensação que eu tive é bem essa mesmo, fez assim na minha cabeça. Quando eu olhei, dei de cara com o livro. Aí eu falei, Nath, olha o livro ali. Ela falou, não é possível. Não é possível que nós olhamos no computador e tudo mais e não achamos o livro, né? E aí, que na hora nós começamos a rir, né? O que a gente entende? Das duas, uma, olha que coincidência, né? Embora não tinha anotado o livro em nenhum lugar lá que deveria estar anotado, como tinha um na prateleira, né? Que coincidência que eu olhei justamente para esse livro. Ou então, qual foi o meu primeiro pensamento? Na hora eu falei, meus amigos, muito obrigado por terem mostrado, né? Que tinha um exemplar lá. E é tão interessante isso, né, gente? Essas coincidências, né, que acontece, que a gente sabe que não é coincidência, né? Então aí na hora eu percebi ali uma interferência espiritual, né? De espírito viram que eu estava querendo tanto estudar esse livro, né? E tinha disponível lá, embora nós não tenhamos encontrado, né? Não foi mostrado. Eu queria compartilhar isso com vocês, que realmente os espíritos interferem, nos ajudam, né?
em coisas, é só a gente observar, ter olhos de ver, a gente perceber que a todo segundo está acontecendo alguma coisa. E nesse momento, para mim, ele aconteceu com muita clareza. A interferência espiritual ali, me dando um toque, né? Tipo, já que você precisa e quer tanto livro, tá aí o livro, que vocês não acharam, né? Muito interessante isso, né? Quis compartilhar isso com vocês. Então vamos lá e vamos, já que estamos falando desse livro, é um livro que chama Nos Domínios da Mediunidade, psicografado do Chico Xavier, do André Luiz, né, psicografado pelo Chico. E é um livro, gente, muito interessante, porque aqui nós estamos falando de mediunidade, mas nesse livro ele retrata exatamente assim o André Luiz, a história do André Luiz e o Hilário, um outro médico também, que estão estudando sobre mediunidade. Então eles vão no plano físico, né, uma casa espírita, para ver como que era esse movimento de uma reunião espírita. É como se os espíritos fossem aí na casa de vocês analisar a reunião, analisar a qualidade, capacidade de cada médium, né, e relatasse, né? Então é muito interessante, eu sugiro como leitura. Hoje nós vamos falar um pouquinho dele, e sempre que eu achar alguma coisa interessante eu vou trazer. Mas que ele fala com riqueza de detalhes, assim, tipo, na reunião mediúnica, tinha tipo 5, 6 médios, ele fala de cada um, é colocado um aparelho, como que é o nome? Colodoscópio, alguma coisa assim, depois vou ler o nome direitinho aqui, que aquele aparelho retrata tudo, a áurea do médium, condições que o médico, se o médico está em boas condições ou não. Então aí ele vai retratando as ligações do cérebro que é feita, né, para receber a comunicação dos espíritos. Então é muito interessante de ler que a gente, aquilo que não aparece na reunião, o Aulus, que é o mentor espiritual do André Luiz, retrata de uma forma muito interessante. Que aí a gente, quando vocês estiverem na reunião mediúnica, tem noção do que está acontecendo também nos bastidores, né? Aonde que a gente não vê. Fica a recomendação para vocês, Nos Domínios da Mediunidade. Se vocês não conhecerem, né? Pode ser que vocês já conheçam, né? Mas sempre vale a pena uma releitura de qualquer forma. Então hoje nós estamos aqui na nossa aula número 30, né? Nós terminamos aqui um tempo, deixa eu voltar aqui um minuto, de obsessão, mediunidade, e agora nós vamos entrar em outro item, que é o item 5, né? Ainda é processo de obsessão, é o tema 5, mas nós vamos falar de desobsessão, recursos espíritas, né? Então esse é o tema. E quando você fala de desobsessão e recursos espíritas, você tem que compreender que esses recursos espíritas, no processo de desobsessão, eles estão sendo influenciados pelos médiuns. Tanto aqueles que trabalham numa reunião específica de desobsessão, de pronto-socorro, assim como aqueles médios que dão os passes, que trabalham no processo de recuperação. Aqueles médios que trabalham no atendimento fraterno. Então você percebe assim que os grandes recursos do processo de desobsessão, médios estão envolvidos nesse processo. Isso é muito importante a gente entender. E como esses médios estão envolvidos sempre, os médios estão envolvidos, a gente decidiu então trazer uma mensagem, inclusive desse livro, que é Nos Domínios da Mediunidade, e é uma mensagem que é o último item, né, do livro. É uma mensagem onde o instrutor espiritual Aulus fala sobre a mediunidade de uma forma muito linda. E nós queríamos começar esse processo do tema 5 falando exatamente da peça mais importante no processo de desobsessão, que é o próprio médium, que pode estar com processo obsessivo, é o médium que ajuda a tratar, é o médium que ajuda a curar, é o médium que atende numa reunião de desobsessão, é o médium que atende numa reunião de pronto-socorro, é o médium que dá o passe. Então, a mediunidade está envolvida em tudo. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que ele fala para a gente de interessante. Então, isso é um adendo, né? A gente sempre traz um adendo, é uma reflexão.
do livro dos domínios da mediunidade, do Chico, né, o André Luiz, que é o médium, o principal papel da mediunidade. Então, mas o título da página não é esse, né? É o capítulo 30, é o último capítulo, chama Últimas Páginas, exatamente esse é o título, Últimas Páginas. Eu vou ler e comentar, e a Grace, como está envolvida, se ela quiser fazer algum comentário, ela vai dar um toque e ela fala também, tá? Então vamos lá. Então aqui ele está contando a história, onde o André Luiz, mais o Hilário, estão junto com Aulus, e eles estão seguindo num processo, numa viagem, porque eles tinham terminado o trabalho deles ali, né? A última página do livro, o trabalho tinha terminado. Então vamos ver. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Achávamos, Hilário e eu, os dois que estavam aprendendo, preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Então, eles estavam indo espiritualmente e passaram por um local, né, uma comunidade rural, e perceberam alguém fazendo um trabalho, que estava trabalhando ali com a enxada no campo, né, trabalhando ali no campo. E aí Aulus aproveitou a oportunidade. Então Aulus apontou com a destra e rompeu o silêncio, murmurando: vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. A planta é o médio da frutificação e a flor é o médio do perfume. Olha a visão espiritual de um espírito de um certo nível, como ele vai enxergando a própria natureza, o próprio movimento da vida, das pessoas executando tarefas e colocando tudo isso como alguém ou alguma coisa é médium que produz, tira alguma coisa de algum lugar, trabalha aquilo, produz e entrega um resultado. Então, quando você pensa na flor, a flor é um médio do perfume. Por quê? Porque ela é plantada, semente, ela cresce, ela recebe os nutrientes do sol, da terra, da água, e ela trabalha na sua produção por meses, às vezes anos a fio, produz uma flor e produz um perfume. Ou seja, ela é o médio de quê? Da beleza e do perfume. Aquele homem, o lavrador, é o médio da colheita, porque ele planta, ele trata a terra, ele limpa, aduba, faz todo o trabalho para que no final ele entregue o quê? A colheita. E a frutificação também, né? As árvores frutíferas, elas trabalham, dá a flor, mas depois ela dá o fruto. Então ela entrega o fruto para aqueles que necessitam disso. Então ele vai dando ali uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado sobre mediunidade. Ele vai ampliando esse conceito de mediunidade. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação, segundo as nossas possibilidades. Avançamos e, em breves momentos, víamos-nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou: possuímos no artífice o médio de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopro, ferindo a pedra. Eis o escultor, disse Aulus, o médio da obra-prima. Gente, você vê que como quando uma pessoa observa alguma coisa, vamos tirar isso para nós, quando a gente observa qualquer cena, qualquer situação, o que é que a gente enxerga? Né? Pode-se enxergar muitas coisas. Eu, por exemplo, já falei para vocês aqui, tem um livro de... eu não sei se é Tolstói ou Dostoiévski, eu não lembro, agora eu misturei, mas não importa. Que ele diz assim, que alguém passa por uma floresta e enxerga madeira. Alguém passa por uma floresta e enxerga a natureza bela. É a visão. Então, vocês percebem o que o Aulus está ensinando para o André Luiz e para o Hilário? Está ensinando percepção.
está ensinando a ver mais profundamente, está ensinando a ver a beleza através da mediunidade que existe em todas as atividades que eles estão vendo. Isso é muito importante para nós que estudamos a mediunidade. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Então ele está dizendo, a arte, e aqui nós vamos dizer a arte num sentido mais profundo, tá? A arte é a mediunidade do belo. Por que a mediunidade do belo? Nós não estamos falando da arte moderna, tá? Isso é uma outra história, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas a arte, como mediunidade do belo, é porque aquele artista que capta o belo, e o belo é um arquétipo divino, né? É algo iluminado, é algo espiritual, é algo de um mundo mais evoluído, ele capta aquela intuição e ele produz a arte, com a capacidade dele e com a captação que ele faz. Por isso ele diz que a arte é a mediunidade do belo. Vamos mais um pouco. O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto. Quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça, aí ele diz, o Aulus diz, aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médios da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça, e nosso instrutor adiantou, vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumento das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então aqui estamos falando de interesses, né? Então, a pessoa que é o médio da justiça, a pessoa que é o médio das leis, aquele que é o médio, né, da higiene, da limpeza, mas tudo depende do médio, de como ele faz aquilo, como ele traduz o trabalho dele em um serviço que ele vai entregar. Como é que ele entrega isso? Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador, esperando à distância, separar-se-ia de nós por fim. Aulus seguiu-nos paternal, na intimidade doméstica. Um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava uma larga poltrona o menino abatido e pálido, que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal. Nele se transformam em médiuns da própria vida, médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertido no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem o sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Gente, olha que mensagem, que percepção sobre mediunidade. A mediunidade aqui, ela alcança 2 aspectos. A mediunidade de você produzir corpos, porque através da maternidade e paternidade você produz corpos biológicos, os filhos. Mas além disso existe uma outra coisa. Se além disso você tem uma paternidade e uma maternidade digna, você vai ajudar aquele ser
através de um processo mediúnico, onde através de percepção, de educação, de compreensão, de convivência, de amor, olha quantos adubos você coloca naquela sementinha para que ela cresça e dê frutos. Ou seja, aqueles frutos que aquele espírito vai dar é o trabalho da sua mediunidade como pai e como mãe. E num sopro de bela inspiração concluiu: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se precipite e seguimos-lo até a próxima. Aulus fixou o céu azul em que o sol, como se desfazia em chuva de ouro quintessenciado, e dispunha-se a enlaçar-nos, quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade: faça a prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta. Antes da gente ler, vamos pensar, ele falou do sol. Vamos imaginar agora o sol também faz um trabalho mediúnico maravilhoso, de uma grandeza incomparável. Se a gente conhece um pouquinho do ciclo do sol, nós vamos saber que o sol ele faz uma transformação, uma fusão, né, no seu interior. Ele transforma elementos químicos, né, hidrogênio e hélio, mas ele transforma muito mais coisas, ele vai transformando. E o sol ele permite o quê? O calor, a luz, ele dá nutrientes para todos os seres, do reino mineral, vegetal, animal. Ele produz luz para todos os planetas. Nenhum planeta no sistema solar existiria se não houvesse o Sol. Olha que grandeza de serviço que ele presta para nós. Ainda tem mais, uma estrela, não o Sol exatamente, mas uma estrela muito maior que o Sol, quando ele morre ou quando ele se transforma, ele funciona como se fosse uma grande explosão, né? Porque ele tem um processo que eu não vou contar aqui, que é demorado, mas ele tem um processo que ele forma o que? Uma nova, uma supernova, uma quilonova, uma grande explosão. Nessa explosão, ele produz os elementos da escala química que nós conhecemos em questão de segundos. Olha quanto serviço esse ser, né? Vamos chamar de ser, que ali tem, claro, um monte de espírito comandando tudo aquilo. Ele faz como se fosse um trabalho mediúnico. Então ele trabalha durante bilhões de anos, trabalhando e produzindo, e ele dá a vida. E quando ele morre, vamos dizer assim, né, porque ele se transforma, ele dá mais vida ainda para o universo. Isso é um trabalho, é um serviço, é uma prestação de serviço maravilhosa. E aí, ele vai fazer a prece, né, e a gente não precisa ler a prece, depois vocês podem ler. Mas a gente tem uma conclusão que a gente pode chegar sobre isso. E qual é a conclusão? O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores, a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra, revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece. Recolheu-nos num só abraço e partiu. À maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo, até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos, então, do trabalho que nos aguardava e louvando o serviço que em toda parte é a nossa bênção. Passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava ao grande futuro. E uma grande conclusão, observando a mensagem de Aulus sobre os ciclos da natureza e a mediunidade. Os ciclos de cada ser em cada reino, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, todos participam de uma coisa em comum, que é o serviço, é o servir. Todos estão numa grande cadeia prestando algum serviço. Assim, quanto mais nos conscientizarmos que recebemos da misericórdia divina o dom da mediunidade, com esse objetivo, servir, somente assim faremos jus a esse talento que nos foi confiado. Lembra da parábola dos talentos. Assim como toda a natureza, desde o astro-rei, que proporciona a vida física e energética nos mundos do sistema solar, assim como uma minúscula abelha que serve ao planeta
a abundância no reino vegetal, através da polinização, nós, médios humanos, precisamos saber a que vimos. Como podemos servir de forma tão grandiosa à vida, tal qual a natureza o faz? Você quer comentar alguma coisa? Então, o que a gente trouxe esse adendo é porque exatamente esse capítulo vai começar agora, é o capítulo da ajuda, dos recursos, dos tratamentos, do servir. Como é que a casa espírita, como é que os médios, os trabalhadores da casa espírita podem servir não só aos trabalhadores, mas àqueles que necessitados que chegam, precisando de ajuda espiritual, desencarnados e encarnados. Então nós pensamos muito que o principal propósito aqui, desse capítulo que nós vamos estudar, é sempre pensar que isso é um serviço. E é um serviço não para as pessoas, é um serviço a Deus que nós prestamos. É um trabalho a Deus, focados em fazer o melhor. Então nós queríamos trazer essa pequena introdução para a gente começar o tema 5. E a gente, aproveitando, né, a reflexão dessa página, a gente não perdeu a oportunidade de servir, né? No nosso dia a dia, todo momento, conforme nós falamos, sempre tem alguma coisa acontecendo ao nosso lado, no ambiente que a gente está. Então, e que sempre que tivermos uma oportunidade de ser útil, que a gente não desperdice, né? E mesmo nas coisas do dia a dia, que a gente coloque, esteja presente em tudo que nós estivermos fazendo, colocando sempre o melhor de nós. Esse é o papel a que viemos aqui, né, gente? Então vamos nos esforçar para cumprirmos bem a nossa tarefa, né? Eu acho que essa fala é muito importante porque ela puxa uma coisa que eu nem ia comentar agora, mas eu acho que é importante. Quando a gente fala de servir, servir as pessoas, servir uma causa, servir uma religião, mas principalmente esse trabalho de servir é uma entrega que nós fazemos de acordo com a nossa condição, né? Porque os talentos são vários, em várias condições, em várias capacidades. Nós temos talentos, alguns mais, uns menos, algum e aí vai. Mas esse servir é aquilo que nós entregamos de volta à vida, a Deus, pela vida que Ele nos concedeu. Em cada encarnação, né, em cada reencarnação, o que Deus espera de nós, o que a vida espera de nós, é que esse servir ou esse serviço que prestamos seja cada vez melhor. Mas para que isso aconteça, e a gente tem falado muito desses assuntos aqui nas aulas passadas, né, a gente precisa trabalhar o nosso íntimo, o nosso interior. Porque a gente tem que saber, nós carregamos uma bagagem, nós carregamos mazelas, muitos vícios de vidas passadas. E para a gente trabalhar o servir, a gente tem que trabalhar isso também. Porque se a gente está numa comunidade religiosa, qualquer que seja, se a gente está num grupo de trabalho que nem seja religioso, seja um grupo filosófico, seja um grupo que trabalha na parte filantrópica, qualquer que seja, nós sempre temos que compreender uma coisa básica. Somos pessoas diferentes, com dificuldades, com facilidades, com talentos, com situações mais difíceis, mais fáceis, e tudo isso vai se encontrar, né? Tudo isso vai se encontrar. Mas se a gente olhar e pensar que nós estamos ali, não é para A ou B, é para servir a Deus, com certeza nós vamos nos adaptar com um processo de resiliência fácil ao grupo, porque nós sempre vamos buscar o trabalho para Deus. Esse é o grande propósito que nós temos que trabalhar em nossa vida e lutar bastante conosco mesmo para vencer as nossas dificuldades e sempre fazer uma reflexão diária. Essa reflexão é diária, para nós, cada um. O que é que eu faço no grupo? O que é que eu faço na reunião? O que é que eu faço em qualquer situação que eu esteja que por acaso não agrade, ou por acaso, não é que a gente tem que agradar todo mundo, não é isso. Ou que por acaso atrapalhe ou crie dificuldade para alguém ou para o grupo. Essa é uma pergunta que todos têm que se fazer.
E se você descobrir algo, e com certeza a gente descobre algo, porque sempre temos alguma coisa para melhorar, você fazer uma experiência com você mesmo, em que você pode tentar a cada dia fazer algo diferente, algo melhor. Esse é um propósito de vida para trabalhar em grupo. Então é o servir. Esse é o processo, é o propósito de servir. Muito bom, então vamos lá. Então nós vamos falar aqui, né, nós estamos falando do... Nós estamos falando do tema 5, é a terceira apostila, é o terceiro modo, né? Já é o tema 5, e recursos espíritas. Então é o processo de desobsessão, e vamos falar dos recursos. Quais são os recursos que nós temos? Vamos lá. Primeiro, recursos desobsessivos espíritas. As ações desobsessivas variam de acordo com os tipos e graus de obsessão. Então, depende da situação, aplica-se um remédio. Às vezes mais amargo, às vezes menos amargo, né? Agora, todo mundo sabe, sendo médico não sendo da área de saúde não sendo, a maioria sabe que um tratamento preventivo é sempre o melhor, né? É como se fosse assim, olha, você atingiu uma certa idade, é interessante a cada X tempo você fazer alguns exames, fazer algumas análises, para você não se ver confrontado com uma doença mais grave de repente que aparece. Você ficou 2 anos sem fazer um exame, mas apareceu a doença. Não apareceu, ela já estava ali, você não pegou ela no início. Então quando você fala disso, de remédio mais amargo e menos amargo, o ideal é que a gente sempre tome um remédio menos amargo. Por quê? Porque você vai pegar as coisas no início. Se você deixa, pode ser que o remédio seja muito amargo. Então ele vai dizer, de acordo com o tipo e grau de obsessão, a gente vai ter um trato, vai ter uma ação. Então, obsessões simples. Lembra que nós já falamos os tipos de obsessão lá atrás, tá? Então, obsessões simples. Então ele está dizendo, olha, numa obsessão simples é simples. Basta a mudança do modo de pensar do obsidiado. Agora, é simples, a ação é só essa, mas essa ação não é que é assim, eu quero fazer isso, então tá bom, vou mudar meu modo de pensar. Não é assim que funciona, né? Lembra da reunião que nós falamos que toda a história está baseada em interesse. É o nosso interesse e o interesse do espírito que vai nos influenciar. Se tiver concordância de interesse, ele vai influenciar. Se não tiver, ele não vai. Ele pode até induzir, fazer todo o esforço de indução, mas se a gente não tiver o interesse, não consegue, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Você pode dar uns vacilos e você volta atrás de novo, e assim vai. Então é a mudança do modo de pensar. Provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Bom, apesar de ser uma obsessão simples, a gente tem que entender que esse trabalho, vamos falar que é o médio, tá? O médio, que é o obsediado. Vamos pensar. Primeira coisa, ele tem que ter um nível de conhecimento espiritual, de espiritualidade, de mundo espiritual, de processo obsessivo. Ele tem que ter esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Por isso nós estamos fazendo um curso de médio, porque eu entendo que os médios, que em geral podem passar por processo obsessivo simples, é comum. Outros graus não é tão comum, mas pode, mas vamos pensar que o simples é muito comum. São as influenciações, são as quedas de emoções, os descontroles, alguns desequilíbrios, uma tristeza que dura um pouco mais tempo, uma raiva, um descontrole emocional, pensamentos atravessados, mil coisas que ocorrem com todo mundo, porque é o nosso nível evolutivo. E a gente não tem que se envergonhar disso, a gente não tem que se preocupar, mas a gente tem que ficar atento com uma coisa. Isso está saindo do normal? Esse pensamento, ou esse desequilíbrio, essa raiva que eu tive, ou esse destempero emocional, qualquer coisa dessa, está começando a repetir? Opa! E está acontecendo por coisa muito pequena? Está acontecendo algum tipo de pensamento que está se fixando, está se tornando repetitivo, parece uma coisa que vem com constância, e quando vem sempre parece um gatilho. Pensa nisso, sempre tem um gatilho, ou é uma imagem, ou é uma palavra, ou é um vídeo, alguma coisa, ou é pensar em alguém, né, que a gente não gosta, qualquer coisa desse tipo dispara em nós algum tipo de emoção, de tristeza, de mágoa, de raiva, qualquer coisa que seja. Tem isso. E eu vou responder,
Em geral tem com todo mundo. E quando isso acontece, qual a ação, a atitude rápida que nós temos que tomar? Aqui ele está falando de algo que é um processo. Aqui tem um processo. O processo é trabalhar no modo de pensar. Trabalhar num processo de não se deixar envolver. Mas como é que você faz isso? Porque você pode falar isso aqui e falar, mas e como que você faz? Porque às vezes você se envolve, você não tem força suficiente. Então você tem aqueles recursos paliativos. Sabe quando você machuca o pé, sai sangue, dói, e você vai no pronto-socorro, ele passa algum produtinho ali, põe um medicamento e põe um curativo? Ali ele está fazendo o quê? Uma coisa paliativa. Pode ser que está tudo bem, mas se aquilo infeccional der um problema maior, ele vai ter que fazer outros exames, vai ter que analisar, vai ter que ir mais profundo e talvez fazer processos mais complexos para curar aquilo. E pode chegar a uma coisa mais grave. Então, se você pensar dessa forma, imagine o seguinte. Se você está tendo alguns pensamentos repetitivos, se você está tendo antipatias gratuitas, se você percebe que você está tendo alguns pensamentos de mais orgulho e vaidade além do normal. Quando eu falo além do normal, porque alguns a gente tem mesmo, não tem jeito. Então, se você tem essas coisas, que todo mundo tem, em algum momento, mais ou menos, você tem que fazer um trabalho de paliativo, como se fosse o curativo, e não deixar aquilo crescer. Como funciona? Então nós estamos aqui na primeira porta. Pensa assim, é uma porta que te leva a um processo mais avançado. Se você avançar essa porta, você vai para um processo mais complexo. Se avançar outra, vai para o mais complexo. Vai ficando tudo mais difícil. Enquanto é um curativo, um remedinho, depois pode ser uma cirurgia. Depois pode ser uma coisa mais grave. E aí vai. Então vamos fazer essa comparação. Nesse processo de obsessão simples, quais os recursos que nós temos simples para a gente dar uma controlada e a gente ter força para trabalhar com essa situação de pensar outras coisas, desviar o pensamento, né? Ter paciência e suportar a situação. Ora, nós temos a prece. E nós vamos falar da prece para os outros processos também. A gente pode às vezes pensar assim, prece, todo mundo fala de prece, mas será? Gente, prece quebra. A prece quebra. E vocês vão perceber que às vezes quando a gente entra nesses processos aqui, que a gente está sendo envolvido, a primeira coisa que eles fazem é te distrair para você não fazer as preces costumeiras, ao dormir, ao acordar, sabe? Essas preces que dão... Às vezes você faz até um pouco meio mecânico, mas elas te dão um certo alívio, é como se você recebesse um passe ali, eles vão te puxando para você passar, e aí você vai se distraindo. Daqui a pouco você está tão distraído que aquele recurso que a prece te dá de dar um certo alívio, você não está tendo mais. Então isso não pode ser esquecido. Segunda coisa, que tipo de distração, de lazer você tem? Você tem que entender. Esse tipo de distração e lazer, que nível que ele é, para onde ele te carrega os seus pensamentos, as suas emoções, você tem que entender. Não estou dizendo que a gente é santo, que a gente só vai fazer as coisas, não. Mas você tem que ter cuidado nesses momentos aqui, que são momentos críticos. Você gosta de ler? Que tipo de livro que você lê? Vamos estudar um pouco mais sobre a doutrina, vamos estudar livros vamos ver palestras. Gente, a quantidade de palestras maravilhosas, lindas que existe no YouTube, de pessoas muito boas para a gente entender doutrina, mediunidade, evangelho, é incrível. Mas a gente precisa começar a fazer isso, porque vocês sabem que o YouTube trabalha com logaritmo. Na medida que você começa a entrar nessas, ele começa a te mandar mais, porque ele percebe que é disso que a pessoa gosta. Se você entra em coisas mais, como é que eu vou dizer assim, mais fúteis, e isso também às vezes a gente faz, mas se você começa a entrar muito, ele te carrega disso. Então parece que só existe aquilo lá no YouTube. Não é verdade. Tem coisas incríveis no YouTube, de canais de instrução, de coisas assim enriquecedoras, que você pode... Pô, tô triste, tô chateado, deixa eu ver essa palestra aqui, deixa eu ver essa música. O que eu estou colocando é assim, são recursos paliativos, são como que curativos para que você não avance para um processo maior. Esse é o processo da obsessão simples. Lembrando sempre que tudo está relacionado a interesse. Se você não fizer alguma coisa por você,
pode ser que seu interesse com o do outro vai cada vez ficando mais sintonizado. Aí a coisa pode seguir para um patamar mais complicado. Então vamos lá. Nos graus mais avançados, é necessário muitas vezes associar recursos espíritas com a atenção de profissionais da área médica ou psicológica. Chega nesse ponto. Em qualquer situação, a oração, olha só, o passe, o estudo, o trabalho no bem, entre outros, são recursos de inestimável valor. Então ele já está colocando mais coisa aqui. A prece, né? O estudo, o passe, o trabalho no bem e ainda, às vezes, um trabalho médico, um trabalho de terapia, um trabalho de psicólogo, o que for. Porque o grau avançou, já não é mais um curativo. Opa, ele já tem talvez uma cirurgia, alguma coisa mais grave para fazer. Para a desobsessão alcançar êxito, esclarece o codificador, é preciso ter em mente que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao espírito mau. Gente, ele está dizendo aquilo que a gente falou com outra palavra, é interesse. Se tem obsessão é porque tem interesse comum. Tudo bem que tem a influenciação, que o espírito joga, que o espírito vem e coloca alguma coisa, que o espírito vai tentar, vai ver o que tem ali, vai te fustigar, e pode ser que ele vai um tempo e depois ele desiste, porque não encontrou ali uma imperfeição moral muito forte para ele se instalar, um interesse muito grande. Mas o que o Kardec está dizendo para nós é sempre processo obsessivo, porque tem interesses em jogo. Dois interesses comuns fazem uma sintonia. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Nesse contexto, faz-se necessário fortificar moralmente o espírito encarnado e o desencarnado. Então, vamos pensar assim, encarnado e desencarnado. Os dois estão com problema. Porque lembra que eu falei de obsessor, obsediado? É uma troca. É uma troca, são interesses comuns. Precisa ambos de tratamento. É como se você tivesse, vamos pensar assim, ele está muito quente. É como se tivesse assim, uma pessoa gripada, com o vírus da gripe. Aí o outro chega, pega o vírus dessa pessoa. Quem que você tem que tratar? Os dois. É exatamente isso. Os dois têm dificuldades comuns. Você vai tratar só do subsidiado e como alguns têm alguns tratamentos espiritualistas, não são espíritas, em que os obsessores e esses espíritos às vezes são afastados, forçados. Não adianta. Por que não adianta? Porque é temporário, é breve. Se o interesse é comum, vai acontecer de novo. Eu já contei uma história aqui, mas está lá no Evangelho, né? Quando aquela situação que Jesus expulsa um espírito, né? Que fala o demônio, o espírito do corpo de alguém, e aí fala assim, olha, ele vai sair dali, ele estava ali, tranquilo, vivendo ali anos, ali obsediando, possuindo aquela criatura, fascinando, né, o que seja. E ali com aquele comodismo todo, fazia o que ele queria, ele foi expulso. Ele vai sair, mas ele vai procurar reforço e volta um monte. E se aquela criatura não mudou o interesse, ele entra e a confusão é muito maior. É mais ou menos assim. Então quando você tem esses processos de tratamento espiritual, em que o espírito obsessor, aquele que está fazendo, ele não é observado como um doente, a coisa não funciona. É claro, é óbvio que tem situações que não é uma obsessão só, é um processo de trabalho das trevas, vamos dizer assim, de espíritos muito endividados que fazem um trabalho e muitas das vezes esses espíritos são levados para situações de tratamento em outros locais. Isso acontece. Mas aqui nós estamos falando de olhar para um obsessor como alguém com o mesmo problema moral ou parecido que o obsediado. É disso que ele está falando aqui. Daí a necessidade do obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta na maioria das vezes para livrar o obsessor, sem recorrer a terceiros. Então o que ele está dizendo assim, se o próprio obsediado trabalhar
buscar a casa, buscar estudar, buscar desviar a atenção e ler mais coisas boas, ver coisas boas, começar a ler livro, fazer prece com mais assiduidade, fazer o culto no lar. Quando ele começa, isso tudo são escudos, ele vai formando vários escudos. Aquilo vai fortalecendo, vai fortalecendo. E aí o obsessor vai acabar saindo. E pode ser que o obsessor também aprenda e queira mudar. Mas se não, se o obsediado está se tratando e se melhorando, ele não vai receber. Ele vai receber ajuda espiritual, ele não vai receber o obsessor de volta para obsediá-lo, a não ser que ele caia novamente. Aí é diferente. O auxílio deste se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, que é a forma grave da subjugação, porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Aqui já é um nível muito mais avançado, que nós já falamos lá dos tipos, né? Vocês lembram? Obsessão simples, aí você tem fascinação, aí você tem o que a subjugação. O termo possessão a gente sabe que não existe no sentido de possuir o corpo, né? Não é assim, mas ele pode chegar no nível tal que o ser perde toda a vontade, é muito grave. E na fascinação, o obsediado não tem força de vontade para fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Por isso eu disse que existem os estágios em que o médico tem que estar atento. Olha, está começando a acontecer uma coisa estranha comigo, é alguma influenciação que está chegando. Opa, vou começar a segurar o negócio por aqui. Não deixa a coisa fortalecer. Porque se chega num processo de gravidade tal, que você perde totalmente a sua vontade, você fica como um robô, você peça, imagine a Deus alguma coisa grande que aconteça, que pessoas, que reuniões, que te ajudem de uma forma tal para você sair dali. Porque ali, quando entra, não é fácil. Não é fácil. E aí vamos aos recursos, né? Porque até aqui foi uma pequena introdução. Vamos ao recurso. Então, o primeiro recurso que vem, claro, é a prece. Então, imagina uma pessoa fascinada, se ela faz a prece, ela não faz a prece para ser ajudada, porque ela acha que ela está bem. É uma coisa diferente. Allan Kardec aborda a temática da prece como recurso terapêutico na desobsessão. A prece é um meio eficiente para a obsessão? É uma pergunta. A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Opa, vamos entender isso. Ele está falando da prece. Aí ele diz assim, olha, é um poderoso recurso. Mas, pera, não basta fazer prece, tem que ter ação. E aí ele fala que Deus assiste os que agem. Aí a gente vai entender, mas como que é, né? Por quê? Olha, é muito simples, gente. Qual é o propósito da vida? Não é crescer, aprender e evoluir? Então Deus vai usar as leis que são sábias, os instrutores, os mentores, os bons espíritos, para ajudar quem? Aqueles que estão agindo no seu crescimento, na sua melhoria, independente do estágio, independente da situação que estão, com todos os vícios e dificuldades que tenham. Estão agindo para fazer alguma coisa? Ajuda bem. Ah, você faz só a prece, murmura ali as palavras. Olha, não adianta muito. É um recurso, mas não adianta muito. A Grace quer comentar aqui, por favor. Então, gente, aí entra nesse caso aí de o que fazer, né? Que aquela coisa que nós já sabemos também, que é a questão da sintonia, né? Que os espíritos têm nos informado que a obsessão é daqui para lá, que nós só somos obsidiados quando a gente está na mesma sintonia do espírito, porque se o espírito obsessor, se ele não encontra sintonia, aquela questão da rádio, né, que é bem corriqueira, né, clássica de falar, se coloca lá na música clássica, você vai ouvir música clássica, se coloca numa música popular, vai ouvir popular, se funk, vai ouvir funk. Então, aonde a gente sintoniza é onde a gente vai ter essa permuta, né, de compartilhar ideias e tudo mais. Então, no caso, quando aquilo que o Ruel colocou, se nós nos observamos, se a gente chega na nossa casa espírita, a gente está sempre com uma antipatia de alguém, ou sempre se meter em algumas
picuinhas. Às vezes a gente observa, tem pessoas que são, aquelas pessoas que são assim, com todo respeito de usar essa palavra, mas você quer a pessoa meio crica, que tudo ele cria problema, sabe? Por uma questão, coisinhas mínimas, a pessoa está fazendo uma criticazinha ou criando um probleminha, tudo. Se a gente observa que a gente está, essa pessoa, de vez a gente achar que está todo mundo conspirando, todos ou alguns conspirando contra nós, é a gente ter humildade de nos observar. Poxa, eu estou criando um caso porque deixou a coisa aqui, não, eu quero que seja aqui, sabe? Porque eu não falo, se a pessoa deixou aqui, eu quero que seja aqui, então põe no meio, pelo menos, ceder um pouquinho em nome de uma boa convivência. Se a gente observa que a gente está ficando irritadiço, que a gente está vindo o pensamento desviando tudo, não conseguimos manter um pensamento 100% o tempo todo. Mas todas as vezes que a gente consegue perceber, o pensamento desviou, você volta para onde? Para o foco que você quer ter, a gente vai quebrando a sintonia, né? Então, como estava dizendo, a espiritualidade informa, a obsessão é daqui para lá. Chico Xavier também falava, né? O telefone, a comunicação, né? A gente primeiro precisa a gente abrir a guarda para que essa comunicação haja. A partir do momento que você muda a sua vibração, que você, sabe, controla, procura disciplinar os pensamentos, as ações, a atitude, o que acontece? Aqueles espíritos que estavam ali, que gostavam de te ver, uma pessoa irritada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa maledicente, uma pessoa com vibrações mais pesadas, que ele se comprazia em te ver dessa forma, se ele te viu uma pessoa não santa, mas assim com propósito, não quero mais isso, eu preciso me melhorar. Percebe você melhorando, acontecem duas coisas, por incrível que pareça. Uma, ou ele fala, bye bye, não quero mais, não estou conseguindo interferir nessa pessoa, né? E vai embora. Ou uma coisa melhor ainda que pode acontecer, ele percebe, a partir do momento que você está mais feliz, mais leve, tudo, né? Nós devemos orar pelos os nossos obsessores. O que eles percebem? Poxa, se essa pessoa está melhor, eu vou junto. Aprende conosco. Aprende conosco, que lá no final do Evangelho tem várias preces que exorta isso, que os espíritos possam, assim como nós estarmos empenhados nesse processo de nos melhorarmos, que eles também, aqueles espíritos que nos acompanham, seja de qual lado que esteja, que também venham conosco nesse processo, que tenha essa mesma boa vontade. Então, gente, a questão da obsessão, né, exceto quando já chega nesses casos mais graves de possessão, subjugação, que aí a pessoa já perde o controle mais de si e realmente precisa de uma intercessão mais forte, mas via de regra, as obsessões mais comuns, muito depende da gente para a gente desvincular, né? É você selecionar, como falou, tipo de programa que você assiste, tipo de música que você ouve, tipo de conversa que você tem, né? Isso tudo vai selecionando as companhias espirituais que a gente tem, que a gente conquista no nosso dia a dia, né? Então, a responsabilidade é muito nossa, gente. Não vamos virar e falar assim, todos são os espíritos, não. Somos nós. Quantas e quantas vezes em reunião mediúnica a gente escuta isso do espírito verbalizar. Olha, eu estou aqui, eu voltei porque ele não me deixa. Ele me chama, me atrai. Quando às vezes a espiritualidade consegue encaminhar esse espírito, tudo, e daí a pouco ele vem, fala, olha, a pessoa, essa parte, o obsidiário, não me deixa. Ele me atrai, ele puxa, né, através do magnetismo, o espírito para perto de si. Né? Então, responsabilidade de quem? Nossa, né? Então, é complicado, que é mais fácil a gente dizer, o espírito está me obsediando, né? Mas por quê?
se temos alguma pendência, cabe a nós, através da nossa conduta, né, conquistar esse irmão, o perdão dele, né, e através da nossa conduta ele perceber o nosso esforço de nos melhorarmos e vir junto com a gente, ou então ele chega à conclusão que não vai ter acesso. Nós estamos em outra sintonia, ele vai se afastar. Bom, aqui a gente está falando dos recursos, então a gente falou da prece. Então é preciso compreender que a prece precisa ser feita com frequência, no sentido de que ela cria um certo escudo, mas é a atitude que vai fazer realmente a proteção. Não pode esquecer disso. E ele diz ainda que é muito salutar o hábito de orar diariamente, independente da obsessão. É um escudo de proteção. A prece ao dormir, ao acordar, durante o dia, agradecer. Tudo isso que vira um hábito, a gente já falou de prece lá atrás, explicou o hábito e os outros fases, as fases da prece. Nós estamos na fase de criar hábito. Muitas pessoas nem fazem prece. Não, as pessoas acham que é uma coisa mecânica, não faz diferença, mas não tem que ser mecânico, tem que ser um momento mesmo de agradecimento, poucas palavras, mas criar escudo, é importante criar o escudo. Essa questão de prece, né, muitas pessoas às vezes falam assim, para que fazer prece? Deus sabe tudo, realmente. Deus sabe tudo. Eu não precisaria, eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Mãe Santíssima, à Nossa Senhora, então eu vivo pedindo, às vezes até falou, minha mãe, eu sei que a senhora já sabe disso tudo, mas aquela eterna pedinte, mas por favor, tenha paciência comigo de mais uma vez estar falando nesse assunto, mas é aquela coisa, claro que Deus, os bons espíritos sabem das nossas necessidades, mas é uma questão mesmo, assim, até da gente elevar a nossa vibração, claro, é o que escudo. Cientificamente é comprovado que acontece um mecanismo no cérebro, né, quando a pessoa que ora, até quem recebe oração, né, as vibrações, em hospitais já foram feitos vários experimentos, que pacientes que receberam preces, né, vindo de outras pessoas, têm uma melhora muito significativa em relação a grupos de pacientes que não receberam. E imagina a gente orando por outras pessoas, e quando nós oramos por nós mesmos, né, nós fazemos a prece com essa sinceridade, tem todo esse mecanismo no nosso cérebro, essa mudança de vibração, de energia, né? Então a prece é importantíssima. Né? E não são muitas palavras, não, é aquilo que vem do coração. Né? Exato. Então assim, nós estamos falando aqui de escudos. Então quando você tem o hábito, você forma algum escudo, mas não pode esquecer, tem que trabalhar as atitudes, porque trabalhando as atitudes, é aí, nas atitudes, que os pensamentos começam a mudar. Porque a prece faz um escudo, mas se os pensamentos continuam, se as emoções continuam desequilibradas, o efeito é muito pequeno. Mas quando você faz a prece e aquilo te fortalece, e você começa a tomar outras ações, ter mais paciência, esperar para falar, olhar para as pessoas e buscar a empatia, buscar ter calma para falar com as pessoas, você começa a mudar algumas coisas que sejam pequenas. Isso são ações. Isso te fortalece, aí seus pensamentos começam a melhorar, o controle começa a melhorar. Vamos lá. A prece pode ser realizada a sós ou em grupo, muitas vezes em grupo, né, nas casas, em qualquer lugar e horário, em silêncio ou em voz alta, conforme as circunstâncias. Os bons espíritos aconselham estabelecer um dia e horário para a prece em família, o culto no lar, né? Nas reuniões conhecidas como culto no lar, ensina Emmanuel. Então, ele vai dizer aqui que a gente tem que ter alguns cuidados com isso. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Gente, quantos benefícios, né? Vocês percebem as palavras que estão aqui, coisas comuns em nossa vida? Fulano, olha, ciclano, olha, não sei o quê, né?
olha só o que é, olha, pisou na bola, não é assim? E começa, às vezes, dentro da família, uma pessoa às vezes dá uma desequilibrada, fala uma coisa diferente, não sei o quê, você escuta, sem se revoltar, não cria um clima. Então, ele dá alguns exemplos que é tão comum na nossa vida, mas se a gente observar que a gente está fazendo a prece, tem horário, faz o culto, aquilo vai amenizando, vai suavizando, porque os bons espíritos percebem a sinceridade daqueles que estão envolvidos e vão trazer, sim, para aquele lar bons fluidos que vão amenizando. E eles percebem que em cada situação dessa que ele coloca aqui, que são só exemplos, se a pessoa consegue nisso, ela consegue muito mais. Ok. Então ele fala, a reunião do evangelho no lar deve ser assinalada pela simplicidade assim delineada. Eu não vou nem comentar, gente, isso aqui já é de conhecimento de todos, né? Agora, é importante o culto no lar, em hora certa, com o máximo das pessoas que puderem fazer no lar, hora certa, leitura, e naquele momento não é momento de discussão de dificuldades, de problema, é um momento de amenização. Então, tá aqui. Essa é uma grande ferramenta para o lar, para aqueles componentes do lar poderem se reunir um dia na semana que seja ou mais, e ali é como se você entrasse dentro de casa, seu sapato estivesse sujo, você tira e deixa o sapato de fora. Então, naquele momento, evita levar as coisas que podem atrapalhar o processo. Tenta se acalmar ali, mesmo que a semana tenha sido difícil, mesmo que tenha tido algumas dificuldades, naquele momento leva o pensamento a Deus e fala, Deus, me ajuda. Senta ali, faz a leitura, faz a prece, faz o comentário e pede ajuda a Deus. É difícil você sair do evangelho no lar que não seja diferente como você entrou. Tá. E a questão que muitas vezes chega até nós, né? E quando os familiares não querem participar? Às vezes numa família de marido, mulher e o filho, às vezes só o marido, não sei, um caso, quer dizer, só o marido que faz, outros casos que só a esposa, outros casos até que só a filha que faz. Os outros irmãos, pai, mãe não querem participar. Então, o que os espíritos falam? Se ninguém quiser fazer com você, faça a si mesmo. Primeiro, o exemplo arrasta, né? De repente, na família vai, com seu exemplo, vai acabando, convide, não custa nada, né? Não tem como chegar a certa idade. Os filhos, quando pequenos, a gente põe ali, né, nosso dever, né? É hora do evangelho, vamos ler uma historinha, né? Mas a partir do momento que cresce, muitas vezes você não tem como obrigá-los. Mas o exemplo, às vezes, arrasta, traz para junto, né? E caso contrário, não quer de jeito nenhum, faça sozinho. Porque a gente sabe que uma pessoa, quando ora, ela energiza não só o lar, como os vizinhos, né, o prédio todo, de acordo com a sua vibração, até atinge bastante um raio bem grande da vizinhança, né? Então é importantíssimo isso, a gente ter esse compromisso, hora e dia certinho, para que os bons espíritos venham até nós, higienizando os miasmas, né, que nós mesmos atraímos com nossas imperfeições, né, e trazendo equilíbrio para a nossa casa. É isso. Então vamos lá. Aprimoramento íntimo. Antes da gente entrar em aprimoramento íntimo, pegamos a prece e pegamos o culto no lar, né? Aí falou de passe, falou... Gente, a gente tem que criar alguns hábitos na vida de controle, para a gente não se deixar envolver, porque o processo obsessivo, ele te envolve e ele faz com que você não perceba, que você se descuide, que você se distraia, que você passe a não se preocupar com algumas coisas que você se preocupava de fazer. Ele vai fazendo isso com a gente. Então a gente tem que ter na vida assim, ó, se acontecer algumas coisas é o sinal amarelo, se acontecer outro é o sinal vermelho. Então se você tem o hábito da prece, se você tem o hábito do culto no lar, se você tem o hábito de participar das reuniões, se você tem um bom hábito de estudar, de procurar coisas mais saudáveis para você, bom, se não tem, tem que ter, porque senão é um problema. Mas se você tem e de repente você começa a perceber que você está se descuidando, ligue o sinal amarelo. Ligue o sinal amarelo e fique esperto, segura a onda de novo.
Porque se a coisa for por muito tempo, o sinal já não é amarelo, é vermelho. E aí tem o outro item, que é o item mais forte de todos, é o mais importante, que é o aprimoramento íntimo. Quer dizer, aprimoramento de cada um de nós. Deixa eu só ver uma coisa. Ok, deixa eu ver a hora aqui. Não, tá bom. Aprimoramento íntimo. A prevenção e cura de enfermidades espirituais, a prevenção, exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Então, do que nós estamos falando? Ora, a prevenção e cura de enfermidades. Tanto a prevenção como a cura. Para você prevenir enfermidades físicas, obsessões, fascinação, tudo isso. E além disso, você se curar, se você tem esse problema, o remédio perfeito, que não é paliativo, é o quê? É a renovação do panorama mental, é a sua identificação com as coisas da vida, é aquilo que te compraz, é aquilo que você quer, que você deseja. Porque se você ainda está naquela fase de ter desejo, de vontade, de se mover em direção às coisas fúteis, às coisas mundanas, às coisas que são as coisas relacionadas aos vícios, todo paliativo só vai aliviar um pouco, porque o interesse, ou seja, o que te compraz, vai te ligar em sintonia pelos desencarnados também que têm o mesmo interesse. Isso é condição. Para tanto, porque senão a gente podia falar assim, não, basta participar do centro, vem aqui, toma o passe a vida inteira, faz prece em casa, faz que tudo vai resolver. Não, porque não é esse o propósito da evolução. O propósito da evolução é aprender, é crescer de fato intimamente. Para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons resultados. Trabalhar a própria vontade significa o quê? Perseverança. Vontade. Ligar o sinal amarelo, ligar o sinal vermelho. Opa, caiu aqui, volta para cá. Caiu de novo, volta para cá. Perseverar para colher bom resultado. Aliado à prece, à vontade, é força consciente. Então, se você tem a prece e mais a vontade, é uma força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, libertando-o das faixas de influências negativas. Pronto, aí já é outra história. Quando você se cura, você sai de uma sintonia e vai para outra, muitos espíritos não te influenciam mais, não conseguem. Porque você já mudou a sua faixa. É outra conversa. É outra conversa. Para o espírito Emmanuel, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilância, governando todos os setores da ação mental. Olha que coisa bonita. A vontade é aquilo que gerencia e é esclarecido e vigilante, e governa a ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, pensa assim, nós temos uma coisa chamada instinto, que é a coisa maior, mais forte, mais poderosa que existe no nível evolutivo que nós estamos. Aí nós temos as emoções, que é outra coisa forte, poderosa, e temos outras coisitas mais. Mas para que você mude, para que você transforme, para que você comece a ganhar iluminação, evolução, você precisa usar o quê? Uma coisa poderosa também, que é uma coisa que fica no plano espiritual, chamado vontade, não é desejo, são coisas diferentes. Essa vontade, quando ela se liga, né, quando ele fala aqui, ó, a divina providência concedeu por a razão, depois da laboriosa viagem nas províncias, uma só coisa é fundamental. Então, quando você pega a vontade e a razão, você junta as duas coisas, e a prece, pronto. Olha só, razão, vontade e prece. Você está com um escudo muito forte, porque a vontade está relacionada à perseverança no bem. No bem, é diferente do desejo, que pode ser uma perseverança no mal ou não, né? Muito bem. Então vamos lá. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos outros. Retifiquemos, lembra da bagagem? Aprendemos a conhecer-nos e conheceremos os outros, e vice-versa. É a bagagem. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Gente, quando eu mudo a minha maneira de ver a vida, parece que a vida muda. Não é que a vida muda, é que eu estava vendo de forma mesquinha, egoísta, de forma orgulhosa,
ou com prepotência, arrogância. Tudo isso somado faz a minha maneira de enxergar as coisas e eu sempre vejo umas coisas negativas, umas coisas erradas. Então é muito importante fazer essa mudança para que a vida se mostre como ela é. Não se trata de realização incompleta, ocasional, ou de fácil empreendimento. Ele está dizendo, não é uma coisa fácil, rápida. É um empreendimento demorado. É um planejamento de escadinha por escadinha. É preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. É através das ideias, das palavras e, sobretudo, das ações que formamos nossa atmosfera particular capaz de nos identificar. É o interesse. Pense na identificação como interesse. Perante nossos companheiros de jornada. Ou seja, identificar, você pensa em identificar. Eu fui identificado, o outro foi identificado. Então a identificação é aquilo que fala lá, se compraz, no interesse. Então eles vão te identificar e vão olhar e falar, não, essa pessoa aqui já está no outro nível. Né? Essa pessoa tem uma vontade forte, não vamos vencer tão simples. Ela faz muita pressa, ela tem a vontade, ela tem ação, ela tem um processo mais racional. Então não é uma pessoa comum que a gente vai chegar e vai influenciar de cara, não é assim. Então tem que ser uma coisa mais elaborada. E aí para ser mais elaborado tem que valer a pena para eles. Então tudo vai complicando. Né? Então vamos ver. O aprimoramento íntimo é obra de autoeducação, reclamando, entre outros recursos, o tempo, a virtude da perseverança. Percebe que essa questão da vontade e perseverança está sempre envolvida. Aprimoramento íntimo, gente, é um processo de estudo longo. Não é simples. Né? Não é simples, eu já falei isso várias vezes e eu falo de novo e uma hora eu vou discutir isso mais com o Roberto. A gente tem um trabalho que a gente faz dentro de um curso de doutrina, que ele pode ficar dentro de um curso de doutrina ou ele pode ser separado, que é um trabalho mental, psicológico, que trabalha exatamente no autoconhecimento e nas ferramentas que existem mentalmente para a gente ser uma pessoa que tenha pelo menos o conhecimento do caminho. Deixa eu só ver uma coisa aqui, meu amor. Tá, antes de entrar no passe água magnetizada, a Grace acho que quer fazer um comentário. Então, gente, posto tudo isso que foi colocado, aí a gente pensa, poxa, será que eu tenho que mudar a minha vida totalmente? As coisas que normalmente a gente faz? Não, nós vivemos no mundo. Tem aquele capítulo do Evangelho que fala sobre o homem do mundo. Nós temos e precisamos, nós vivemos no mundo e temos que viver. Nos distrair, passear, namorar, dançar. As coisas do mundo que são feitas podem ser feitas. Mas nós temos que não precisa a gente viver no Sicílio, uma pessoa com a carranca, não brincar, não ser uma pessoa leve. Não é isso que se trata, essa transformação. Essa transformação íntima que se fala é a gente realmente procurar o autoconhecimento. Nós sabemos muito bem aquilo, se a gente fizer uma análise bem sincera das nossas más tendências. Né? Aquela história, se a gente quiser saber o que fomos na última encarnação, é só a gente observar nossas tendências. E ninguém melhor para identificar as nossas más tendências, aquelas coisas que nossos desejos que nos comprais, e aquelas coisas que a gente não confessa para ninguém, nem para a gente mesmo, a gente muitas vezes quer confessar. Então são essas coisas que nós sabemos que ainda somos nós, as nossas sombras, que nós não vamos fazer assim e se desligar. Mas não, é olhar para nossas sombras e falar, poxa, eu quero melhorar. Eu posso, então, ir melhorando, se eu não consigo amanhã amanhecer uma santa, mas eu posso amanhã já estar melhor. E me desvinculando de certas coisas, humildade para admitir nossos orgulhos, nossas vaidades excessivas, né? Nossa arrogância, né? E a lista é grande se a gente for listar. Então é isso que os bons espíritos esperam, que estão aí estendendo a mão a todo momento para nós, que esperam de nós essa vontade de falar, olha, eu sou assim, tenho todos esses vícios, esses erros, mas eu quero melhorar.
não colocar uma capa, né? Nem de vítima, nem de santo, né? Fingir que é algo que não é e continuar dentro da gente mesmo, com aquele conflito, aquela turbulência toda, né? Gente, eu gosto de citar alguns exemplos, mas no aprimoramento íntimo, há muito tempo atrás, eu vi um desenho bem de uma história de um homem. Eu não vou contar a história toda que é longa, mas o final da história é assim. Ele é um senhor de idade e ele trabalha no campo e ele procura sementes que eles chamam de bolota de carvalho, né? O carvalho é uma árvore que leva, às vezes, um século, anos, décadas para crescer. E aquele homem busca as bolotas, leva para casa à noite e ele vai selecionando as melhores, as outras joga fora, só seleciona as melhores. E depois ele vai plantando. O fato é que a idade que ele tem, ele não vai ver aqueles carvalhos crescidos. Porque leva décadas, ele já vai estar morto, ele já tem uma certa idade. E aí você fala, por quê? E aí quando eu olho aqui no aprimoramento íntimo, eu penso assim, um exemplo é isso. É como uma semente que você planta. No aprimoramento íntimo é uma semente. E não adianta você plantar a semente e falar assim, eu quero ver o fruto logo, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ser melhor. Não vai ser assim. A semente vai ficar ali no solo, aguardando um momento propício, e você vai adubar, você vai cuidar, você vai proteger da chuva, você vai dar água, você vai olhar o sol, vai proteger do sol. Em algum momento vai aparecer ali um brotinho, sabe, uma folhinha pequenininha, sensível, extremamente frágil, que você vai ter que cuidar com todo carinho para que ela comece a crescer, e anos passam, décadas passam, e aí como nós estamos falando de ser humano, séculos, milênios passam, aquilo vai crescer até que um dia dê fruto. Então, quando a gente pensa em aprimoramento íntimo, a nossa visão materialista ainda no sentido do temporal, de tudo a gente quer rápido, né? Esse mundo é o mundo da rapidez, no processo de evolução espiritual não existe isso. Não é assim que funciona. O universo, ele existe e existirá, né? Existirá para a eternidade e nós evoluiremos pela eternidade. Então não adianta a gente pensar agora. Mas o que é importante? O agora é para plantar. O agora é para pôr a semente. O agora é para começar a mudar as atitudes, né? Porque senão a gente passa a vida toda, quando a gente chega numa certa idade, logo após a juventude, né, uma certa idade, porque antes a gente se transforma muito, a criança, o jovem, o adolescente, né, o jovem, é muita mudança, mas você chega a uma idade, alguma idade, sei lá, 30 anos, 25, que sei lá, que você começa a olhar e dá a impressão que muda muitas coisas, mas você parece ser a mesma pessoa sempre. 40 anos. Não, você parece ser a mesma pessoa sempre. E você olha e fala, mas o que está acontecendo? Eu não vou mudar. Sabe? Essa sensação é porque a sensação de mudança é muito pouca, é pequena. Mas se você se esforçar, se você tiver aqui a virtude da perseverança, que não é fácil, você vai conseguir ver resultados numa vida. Pode ser pouco, mas você vai ver a plantinha aparecer, você vai ficar feliz que alguma coisa está acontecendo. Então o processo de aprimoramento íntimo é como uma planta que você plantou uma semente e às vezes você quer resultado rápido. Não vai ter. Não vai ser assim. Se você fizer muito esforço, você vai ver ali aparecer alguma coisinha e falar, olha, alguma coisa está mudando. Quando você chega na sua maturidade, bem lá na frente, você olha para trás e fala, poxa, valeu a pena. Algumas coisas eu percebo que eu mudei, algumas coisas eu conquistei. Eu não tinha essa virtude aqui, mas eu percebo que ela está começando a aparecer para mim. Olha só, o gosto de estudar, o gosto de pesquisar, o gosto de buscar, o gosto de servir. Ter a mediunidade e pensar, eu quero servir com essa mediunidade. E isso é um trabalho diário. É um trabalho diário. Vamos um pouco mais. Deixa eu só ver aqui. Tá, nós vamos fazer aqui 1.3. O passe e a água magnetizada. Então o que ele está falando aqui, como ele fala de passe e água fluida, né, ou água magnetizada, ele está falando assim, ó, o obsediado está envolvido em fluidos.
Os fluidos estão ali. E são os fluidos dos obsessores, daqueles que querem influenciar. E está ali. Está perturbando, desarmonizando, trazendo todas aquelas situações para que ele fique estacionado naqueles fluidos, naquela vibração. Tá? E aí ele fala, ok, além de todo o tratamento das preces, né, do processo de culto no lar, tem o passe que você recebe na casa espírita. Mas o que é o passe? Pensa no passe como um banho. Pensa assim, você está sujo, está suado, está cansado, você toma aquele banho bem gostoso. Você se sente revigorado. O passe é isso. É um revigoramento por um tempo. Mas se a pessoa acaba de tomar o passe e já sai da casa espírita, já começa a pensar besteira, pronto, já sujou, já caiu na lama. Né? Pronto, já era. Já era o revigoramento. Então o passe, ele é algo muito importante, mas ele é uma terapia muito fluida. É o fluido, né? É fluida no sentido que ela se perde com muita facilidade, porque é uma coisa física. É uma coisa física. E logo que você sai da casa, se você já se envolve em confusão, aquela sintonia já volta imediatamente. Então ele tem um efeito. A água também tem um efeito no organismo. Né? Então ele vai falar disso aqui. Então o passe, atividade usual na casa espírita, é a energia de natureza magnético espiritual que apresenta significativo valor terapêutico. Elucida Allan Kardec a respeito. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso. Vamos pensar, está sujo, está tudo poluído, né? Que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então é como se fosse um escudo ao contrário. É desse fluido que importa desembaraçá-lo momentaneamente. Você tem que desembaraçar ele dali. É como se fala assim, vamos limpar primeiro, depois vamos cuidar do resto. Mediante ação idêntica à do médico curador, nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. O que ele está dizendo é aquilo que eu falei. O passe ele tem uma ação, ele é um remédio, está limpinho. Mas isso não é suficiente, isso é muito como é que eu vou dizer? É um analgésico. É um analgésico para dor de cabeça, que te alivia, você fica feliz, mas se você não curar o que está causando a dor de cabeça, aí não tem jeito. Né? Aí não tem jeito. Vamos um pouquinho mais aqui. O atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, conforme o seguinte relato de André Luiz ao observar uma sessão de passe ocorrida em determinada casa espírita. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar, e depois de atender aos encarnados, ministrava o socorro eficiente às entidades infelizes. Então atendia também os outros do nosso plano, principalmente as que se constituíam em secto familiar dos nossos amigos da crosta. O passe é revigoramento de energias transfundida em nível perispiritual que se reflete na organização física, com evidentes benefícios orgânicos. Não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também os desencarnados necessitados em geral, e o obsessor em particular. É fundamental, contudo, que o enfermo encarnado no exercício de fé raciocinada se integre confiante à assistência que se submete. Então você vai tomar o passe, a cabeça está no outro mundo, não tem nada, não acontece nada, você sai do mesmo jeito que entrou, às vezes pode ter um problema. A mente sintonizada com o bem e desejosa de receber o benefício favorece a assimilação das energias que lhe estão sendo administradas. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, aqui, no geral, o que ele está colocando assim, olha, o passe tem um efeito temporário, mas além disso, para que tenha um efeito temporário, é preciso que a pessoa necessitada, naquele instante, se faça uma ligação, que ele tenha um desejo. É como que Jesus fazia. Você quer a cura?
É a tua fé que te curou, não foi eu. Jesus sempre colocava isso, por quê? Porque a criatura que necessita tem que estar querendo. Imagina a pessoa está necessitada, está obsediada, você vai ajudar, ela não quer. Não quer, não adianta, ele tem que querer. Por que você vai dar a cura para alguém que não quer a cura? Isso aí é agressão, é uma agressão. Então é preciso que ele queira, que ele se prostre numa condição de receber ajuda. Pode comentar. Então, gente, essa questão de passe hoje, uma experiência também trazendo, uma experiência vivida hoje dentro do nosso centro espírita, aqui é Casa Espírita. Toda terça-feira nós temos trabalho aqui com gestantes. Então, a casa já tem isso há anos, uma assistência que as mamãezinhas vêm, né? Recebe o café da manhã e depois o evangelho, tem assistência médica e tudo mais. Enfim, nós estávamos no evangelho, no horário do evangelho, né, que elas tomaram café, foram para a salinha, e nisso, de repente, uma das mamães começou a ficar ofegante, tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, né? E a menina grávida, já acho que está com uns 4 meses, começou a passar muito mal. E nós ficamos toda preocupados. Aí o que fizemos? Retiramos a menina da sala, colocamos, aí foi eu e mais 3 amigas lá, né, que estavam trabalhadoras da casa, fomos ministrar o passe na menina. E a menina passando mal. Nisso é incrível o poder da prece. Quando eu coloquei a mão assim, nós primeiro abrimos um trechinho do Evangelho em voz alta e foi ali mentalizando, pedindo ajuda espiritual dos protetores da casa e do protetor do anjo guardião dessa menina. É algo assim incrível, gente. A menina foi voltando, aí levamos ela para a sala de passe, ministrando o passe. A menina ficou outra, saiu daquela crise, aí fomos conversar com ela. Então fica claro a assistência espiritual. Não foi a Grace, não foi a Beth, não foi a Lúcia, nenhuma de nós. Ali foram os espíritos que assistiram aquela menina e talvez os espíritos que porventura estivessem ali com ela naquele momento, né? Então, são essas vivências do efeito que o passe tem, né? E outro também caso, na quinta-feira, na palestra pública, né? Na hora de dar o passe, né? Assim, o nosso passe está sendo no próprio salão, a gente vem dando, né? Nisso tinha um casal. Interessante, na hora quando chegou, eu vi um casal, um bebezinho, eu falei, eu queria tanto dar o passe nesse bebê, mas nisso tinha uma outra colega que trabalha com criança. Eu falei, não, acho que a velha é mais indicada, que ela trabalha com criancinhas e tal, né? Enfim, aí acabou que a pessoa estava na fila que eu era responsável de dar o passe, né? Dei o passe na mãe, no pai, quando eu fui dar o passe no bebê, que estava no colo da mãe, gente, eu comecei a suar, aquela sensação em mim, que depois a minha blusa não estava uma noite quente, estava assim, grudando no corpo. É impressionante como também aquela criança, eu acho que quem me deu o passe ali foi a criança, né? O magnetismo do bebezinho. O bebezinho ficava parado, olhando assim para mim, e até depois eu até falei com ela, falei com a mulher, aqui em mim assim, ó, estava escorrendo só. Acabei de dar o passe, eu achei interessante aquela sensação física que eu tive. Acabei de dar o passe e fui acalmando. E não é dizer que é menopausa, não, que eu não tenho crise de fogacho, esse negócio de esquenta e esfria, não. Foi o bebezinho, né, a energia daquela criança. Bebê de meses ainda, né? E então é interessante a gente perceber, né, na questão de mediunidade, esses fenômenos que acontecem, né? Desse do bebezinho, que eu senti no meu físico essa alteração, né? Que nenhum dos outros, pessoas que eu dei o passe, não tive essa mudança, né? E hoje, dessa menina, dessa mãe, uma moça de 28 anos, é incrível a assistência espiritual que a gente percebe, né? Então, esse revigoramento de energia, de transferência, né? Que existe do passe, né?
Então, é fato. Então, que nós possamos estar em boas condições. Não, se for esperar nós estarmos perfeitos, nunca ninguém mais vai tomar um passe. Mas que estejamos, ao menos, com boa vontade, para fazer, para que os espíritos possam atuar através de nós em benefício para servir a outras pessoas. Né? É isso mesmo. Então, aqui nós fechamos a questão do passe. Depois nós vamos falar do 1.4, que é a explanação do Evangelho. Não vamos falar hoje, só estou explicando o que nós vamos falar. 1.6, o esclarecimento doutrinário da entidade obsessora, que aí é a reunião de desobsessão. Deixa eu ver aqui. E aí a gente muda para o tema 6, que é a prática da caridade como ação desobsessiva. Bom, a gente está na hora, tá? Eu queria só colocar essa questão do trabalho mediúnico como uma ação de servir, né? De servir. Deixa eu só fechar aqui. Eu só queria colocar aqui no nosso fechamento essa questão da mediunidade como um trabalho de serviço, ou seja, nós recebemos um talento, todos nós, né, que temos o processo de trabalho mediúnico, e Deus espera que esse talento renda frutos, que a gente trabalhe nesse serviço da mediunidade, fazendo com que isso ajude mais e mais pessoas. Nós estamos chegando no nosso tempo aqui. É o caso, né, gente, que a gente sempre procure estar em boas condições, né? Que sejam condições mínimas, porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai ser solicitado, que os espíritos precisem da nossa colaboração para poder servir. Hoje o caso, imagina se eu tivesse com a cabeça doida, pensamento tudo atrapalhado ali, ou numa penimba com alguém na casa, como que os espíritos iam poder usar de nós, né? Estávamos todos ali com o mesmo propósito, trabalhando, servindo, tudo, né? E aí os espíritos puderam atender essa menina e foi visível a recuperação que ela teve de resposta imediata, né? E lembrando também que os espíritos falam isso, que muitas vezes a nossa condição mental, né? Às vezes na rua acontece um acidente, alguma coisa, os espíritos, às vezes um raio grande, ficam procurando pessoas que estejam em mínimas condições. Por isso que é o estado de prece, não é estar ali rezando o tempo todo, mas procurar ter uma boa vibração. Sintonizar com o melhor. Que né? às vezes, quando você menos espera, você está num trânsito, acontece um acidente, ou um hospital, alguma coisa, os espíritos saem catando fluido das pessoas, né? Então, quem está numa condição mais calma, mais tranquila, acaba sendo útil, né? É o serviço, né? É o serviço. Né? Gente, foi um prazer enorme, agradeço a atenção, a paciência. Observei que hoje não teve chazinho, cadê a menina do chá? Hoje você não fez, né? Que eu fico aqui vendo você servir o chá, eu sinto até o gostinho, né? Essa transmissão assim de pensamento, né? Semana que vem vamos ver se vai ter chazinho, né? Ah, Ednilson entrou aqui, que bom. Gente, fica com Deus, muito obrigado. Nós estamos aqui encerrando a nossa transmissão. A todos, boa semana. Boa semana, bom feriado aí, vamos feriado, aproveitar. Né? Fiquem com Deus. Estamos encerrando aqui. E vamos procurar estar sempre com boa vontade para sermos úteis na hora que os espíritos necessitarem do nosso fluido, né? Em benefício de outras pessoas. Estou encerrando aqui, um abraço, gente. Fica gente. com Fiquem Deus. Com Deus.